Olá para você que está nos acompanhando no Facebook do Portal Leuvé. Estamos iniciando esta transmissão na tarde desta sexta-feira. Estamos ao vivo para o Portal Leuvé, iniciando então mais uma transmissão com entrevistas dos candidatos ao Executivo da cidade de Bento Gonçalves. A ordem dos entrevistados foi definida junto das coordenadorias das campanhas dos candidatos por intermédio de sorteio. Esta transmissão tem o patrocínio de Amesni. A nossa pauta é a defesa dos interesses dos municípios da Encosta Superior do Nordeste e também da Fundação Proambi, Conhecimento e Tecnologia. Nesta sexta-feira, estamos recebendo o candidato Paulo Calef, da coligação Gestão e Trabalho. Seja muito bem-vindo, candidato. O senhor tem a partir de agora 1 minuto para fazer então sua apresentação. Eu quero agradecer primeiramente a iniciativa do grupo RS Com, todas as suas rádios, e ao mesmo tempo agradecer a tua atenção, Felipe. Dizer para quem está nos vendo, para quem nos está escutando, que por 4 vezes eu recusei ser prefeito desta cidade. E o tempo foi passando. Se eu novamente recusasse, certamente os meus netos diriam, foi covarde. Não, agora eu estou aí, pessoal. Agora eu vou ser candidato e o prefeito desta cidade. Candidato, a partir de agora o senhor tem 2 minutos para apresentar o seu plano de governo para a saúde. Penso e, em função de pensar assim, eu preciso fazer diferente. E é tão simples. Eu considero uma afronta a um cidadão estar doente e ir na fila para pedir consulta. Estar com o pé quebrado e ter que se deslocar até o lugar aonde fazem o atendimento. A modernidade, o que eu aprendi em todos os países que eu fui, aonde a saúde pública está na mão do governo municipal, sei lá, federal, é que o cidadão, ele precisa ter o benefício do atendimento, mas aonde ele está. Se eu estou com febre, eu não posso ir marcar consulta. Eu preciso usar os meios de comunicação, se não for por zap, que seja por telefone, e eu marco minha consulta. Não vai ter fila. Isso aí tira do cidadão o incômodo de ter que se deslocar e, em compensação, fica mais organizado. A mesma coisa, tá, meu pé. Eu estou com o meu pé que eu preciso trocar o gesso. Por que eu preciso ir lá? O gesso vai até onde eu estiver. Se fosse uma cirurgia, tudo bem. Se nós aliviarmos as UPAs, aqueles atendimentos públicos com essa modernidade, com certeza, os que forem lá serão melhor atendidos e aqueles que ficarem em casa terão na sua residência. A saúde tem que ir ao encontro. Não pode o cidadão ir procurar saúde. Essa inovação é modernidade. Candidato, a partir de agora o senhor tem 2 minutos para apresentar o seu plano de governo para a educação. A valorização do professor, o exemplo dela é dada no Japão. A única categoria, a única pessoa que não se inclina na frente do imperador é o professor. O professor, desde a criança até o adulto, ele tem que ser reconhecido como aquele que forma as pessoas para amanhã. Eu lecionei 14 anos na faculdade, aqui em Bento Gonçalves. Foram mais de 1.100 alunos. Até hoje eles me chamam de professor. Mas o meu orgulho foi saber que os meus alunos me superaram. Então, nós temos as escolas municipais. Algumas delas tinham até o 2º grau e fecharam. Hoje nós temos que pensar que a escola tem que profissionalizar. A escola não é onde tu aprende educação. A educação tu aprende em casa, com a família. A escola complementa. Mas lá você tem o ensino. Nós pretendemos que as escolas tenham esta formação e que lá se ensine para as crianças brasilidade. Eu gostaria que sempre que eu visitar uma escola, depois de eu cumprimentar o professor, eu pudesse ouvir o hino do Rio Grande e talvez até o hino nacional se eu tiver tempo. Porque brasilidade
começa aprendendo aquilo que é ser brasileiro. Então, não é difícil fazer essas coisas. Eu não estou falando em criar escolas, eu não estou falando de vou construir lá no... Não, pessoal. A ideia é que a escola seja em turno integral e que as crianças saiam de lá formadas para o trabalho. Candidato, o senhor tem a partir de agora 2 minutos para apresentar o seu plano de governo para infraestrutura e mobilidade. Todos os meios de transporte têm que ser utilizados. Todos os meios. Hoje nós temos aqui o automóvel e nós temos o ônibus. Mas por que não pode ter o trem? Eu estive na Áustria e eu vi os trens parados. Eu disse, por que estão parados? Porque nós colocamos mais modernos. O que vocês fazem? Estamos até doando, se alguém pagar o frete, porque não tem mais o que fazer. Ora, para nós é melhor do que aquele que tem em Porto Alegre, o Transurb. E nós temos uma linha férrea que vai lá da entrada de Bento Gonçalves até lá em Santo Antão. Por exemplo, por que não pode ser um transporte? Por que ao lado dela não pode ter uma ciclovia? Por que nós não usamos a ciclovia em Bento Gonçalves ou até rotas para moto, em vez de elas ficarem tendo que atravessar no meio dos carros? Para que o operário possa se locomover, para que o cidadão possa se locomover. Todos os meios de transporte são úteis, são ótimos, desde que o cidadão se sinta confortável. A ideia nossa é que a cidade tenha na segurança 210 câmaras que peguem inclusive a fisionomia daquele que já foi preso, que está solto, mas elas ajudarão na mobilidade. Porque se nós não resolvermos o problema de trânsito dessa cidade, mais uns dias vai ser o caos. Tá? Tem formas de fazer. Eu sou muito favorável a ruas de mão única. Já estou consultando os comerciantes, os moradores, mas tem solução sim e a baixo custo. Candidato, o senhor tem a partir de agora 2 minutos para apresentar o seu plano de governo para a cidade de Bento Gonçalves pós-pandemia. Meu Deus, tudo é 2 minutos? Que bom! Mas eu tenho 4 anos para fazer o meu plano de governo. Eu escrevi esse plano de governo. Ele foi preparado com muito tempo. Esse plano de governo está aqui na cachola. Ele começa com um choque. Eu vou dar um choque, não nas pessoas, eu vou dar um choque de gestão, como eu fiz todas as vezes em que eu comprei massa falida. Eu tive que arrumar a casa. Mas a primeira coisa é o comprometimento dos funcionários concursados. Eu preciso valorizar o funcionário público e fazer com que ele se sinta valorizado. O cargo de confiança, um monte de secretarias, é se precisar. Mas agora eu vou precisar do funcionalismo público para arrumar a casa. E para dar o exemplo, eu vou no primeiro dia de posse, sair da prefeitura, fechar a porta e eu não volto mais para a Casa Amarela, que está aí embaixo por sinal. Eu vou trabalhar com esse pessoal na linha de frente, lá onde está o centro administrativo. Eu tenho que trabalhar junto com eles para sentir as dificuldades e como apoiá-los para que a gente faça esse município diferente. De lá, depois, nós vamos para outro rumo, mas eu preciso arrumar a casa. Não que ela esteja ruim, não, ela nos serviu até hoje. Só que os próximos anos, os próximos 4 anos, que não vai ter o meu 5º ano, não sou candidato à reeleição, eu preciso transformar essa cidade numa cidade moderna, numa cidade viável e que o cidadão more aqui mais feliz. Candidato, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Eu até nem precisaria de 1 minuto, eu falei demais. Obrigado que vocês me ouviram. E eu não vim pedir o voto de vocês. Eu vim pedir para vocês que diga para o seu vizinho que vote, que diga para o filho que vote. Eles não podem desanimar. Eu vim dizer para vocês que escolham alguém competente para fazer de Bento Gonçalves o futuro, o lugar melhor para viver. Se não for eu o melhor, escolham um outro. Mas escolham bem, não deixem de votar. Aquelas 2 batidinhas que vocês vão dar naquela máquina é o futuro de Bento Gonçalves. É isso que Bento precisa. Um abraço para todos.
Tá certo. E desta forma, então, encerramos a 7ª entrevista com os candidatos à Prefeitura de Bento Gonçalves. Esta transmissão teve o patrocínio de Amesni. Nossa pauta é a defesa dos interesses dos municípios da Encosta Superior do Nordeste e também da Fundação Proamb, Conhecimento e Tecnologia. Estaremos de volta ao vivo para o Portal Leuvé a partir das 15 horas da próxima segunda-feira. Desejamos a todos um ótimo final de semana e a gente se vê na segunda-feira.